presidente da Junta de Freguesia de Pernes, pernense, 75 anos, aqui nascido em Pernes. Falar do Alviela e da bacia do Alviela é falar da minha infância e tenho gratas recordações de períodos muito interessantes. Eu hoje, se sei nadar, foi precisamente no Alviela. O Alviela era a nossa piscina natural. Tudo o que são pessoas com mais de 60 anos em Pernes, praticamente todos sabem nadar e devem-no ao Alviela. Nadávamos visualizando peixes até de alguns de grande dimensão, tal era a riqueza natural do rio, um rio despoluído, isto nos anos 50, 60, e portanto tenho essas gratas recordações. Tínhamos no verão o hábito aos domingos de ir usufruir do rio. O meu pai gostava sempre de levar uma melancia grande. Nós íamos com familiares, amigos, para o rio Alviela, um pouco a sul do local onde nos encontramos, onde se era extraída a areia, e tenho esta imagem de infância de ajeitar a areia para pôr a melancia dentro d'água para que a melancia refrescasse e quando a comêssemos tivesse uma temperatura muito mais apetecível. Falar da minha infância no Alviela é falar dos namoricos, é falar desse tempo que nós nos deslocávamos ao Mochão e onde os namoricos se faziam através da escrita na próprio plátano. Portanto, nós com um canivete fazíamos um coraçãozinho, punhamos o nome da namorada, ou quando era um grupo de amigos que vinha passar férias, filhos ou netos de pernenses, que nos juntávamos e era ali que desenhávamos, esteve aqui fulano e fulano e fulano, em visita aqui ao Mochão, e portanto aquelas árvores eram interessantes de ver, à semelhança daquilo que se vê aí em algumas terras que se põe um cadeado nas pontes, até versos que se escreviam nos plátanos. Portanto, isto para dizer que realmente o rio era vivido, o rio Alviela era de facto vivido pelas populações, portanto havia uma apetência pelo Alviela. Quer no inverno, para ver as grandes cheias, ver as quedas de água com a sua sumptuosidade, com a sua força, quer no verão, pela fresquidão, pelo local aprazível, portanto fresco, onde se viam rapazes e raparigas a tomar banho, pescadores no seu espaço de lazer a pescar, e portanto tudo isso infelizmente foi destruído pela poluição do Alviela. Falar do Alviela é falar dos árabes. Portanto, ainda hoje nós temos em Pernes vestígios dos povos árabes que aqui exploraram o rio no aspecto de terem moinhos e, portanto, produzirem aqui, moerem os cereais e produzirem aqui as farinhas. Não esquecemos que Dom Afonso Henriques foi auxiliado pelos Templários na conquista de Santarém aos Mouros e, como prémio dessa ajuda, Dom Afonso Henriques cedeu 8 moinhos que retirou aos árabes, 8 moinhos aqui naquilo que nós chamamos a Ribeira de Pernes. E, aliás, fez com que fosse uma das principais receitas dos Templários que, como sabemos, apoiaram as descobertas, o período dos descobrimentos teve muito a ver com os Templários e uma parte dos dinheiros eram extraídos precisamente daqui, dessas moagens. Falar do Alviela é também falar, noutros períodos interessantes do Alviela. Nós temos inclusivamente aqui um moinho manuelino, dos condes de Abrantes. O primeiro vice-rei da Índia passou aqui parte da sua infância, aqui no moinho dos seus pais. É não esquecer que no reinado de Dom Luís foi construído o canal do Alviela para abastecer água a Lisboa. Lisboa estava a crescer, o chamado aqueduto das Águas Livres, que trazia água de Belas, da zona da Amadora, para Lisboa, no reinado de Dom João V, já não chegava já não era suficiente para abastecer a população de Lisboa, e então no reinado de Dom Luís constrói-se o canal do Alviela. A construção do canal do Alviela foi um marco importante no reinado de Dom Luís, mas teve aqui nas moagens e nos industriais que aqui existiam, não apenas de moagem, mas também lagares e serralharias, aqui junto às margens do Alviela em Pernes, teve alguns problemas e teve que haver um acordo.
por força do verão. Ficou aqui o medo de que no verão, com o caudal baixo, a água não fosse suficiente para mover as azenhas e as engrenagens que davam vida às mós e às engrenagens que produziam, portanto, a farinha e que faziam trabalhar as serralharias. E há um acordo. Esse acordo foi que no verão só podia ir para Lisboa 2/3 da água que nascia e 1/3 tinha que vir para o Alviela. E assim foi e funcionou. Só que por volta de 1913, 14, Lisboa estava a continuar a crescer e, portanto, a maior parte da água já era canalizada no verão para Lisboa e já não vinha água suficiente para mover os moinhos. A população revoltou-se em 1914, há uma delegação que vai a Lisboa e não consegue que o caudal seja aumentado, mas consegue que seja construída uma fonte no Largo do Rocio, no centro de Pernos, com a condição também dessa fonte abastecer um lavador público para servir a população. Isso manteve-se, tudo bem, mas havia a condição de que a fonte tinha de correr sempre água. E ela sempre correu, exceto em 1972, já à porta do 25 de Abril. Lisboa era um verão muito quente e veio a ordem de Lisboa que tinha que se cortar, tinha que se fechar a fonte do Rocio de Pernas. A população revoltou-se, tocou o sino a rebate, a GNR do posto de Pernas não conseguiu manter a fúria da multidão, tiveram vir forças militares de Santarém, de Alcanena, Torres Novas, houve prisões, houve complicações, mas o que é um facto é que na madrugada seguinte a água voltou a correr na fonte do Rocio. E nessa altura, diga-se, já tínhamos água canalizada em Pernas, já as pessoas praticamente não necessitavam da fonte do Rocio. Mas ainda hoje, só para termos a noção, e depois de 72 nunca mais faltou a fonte, exceto em algumas casas pontuais, mas em que, ainda o ano passado, fizeram algumas obras de manutenção no cano e a junta de freguesia foi avisada de que iriam fechar a fonte. E, portanto, nós avisamos a população com tempo porque na cláusula de 1915 está lá explícito de que a água tem que estar sempre a correr na fonte do Rocio. Portanto, isto para dar a ideia de que ainda hoje aquela fonte eu considero que é um marco da luta do povo do Alviela. Mas falar do Alviela é falar da poluição, é falar da Clapa. A Clapa nasceu aqui, bem perto de nós, numa taberna de um homem analfabeto que tinha alcunha de diabo, do seu nome completo, Joaquim Jorge Duarte. Foi ele um dos fundadores da Clapa, juntamente com outros pernenses. Porquê? Porque com as indústrias, o crescimento das indústrias da Alcanena, dos cortumes, ocorriam descargas ilegais para o rio de produtos químicos. E essas descargas, em tempo de cheia, eram de tal ordem que o cheiro pestilente na nossa terra, as pratas que as pessoas tinham em casa completamente pretas pela poluição, a espuma que se originava aqui onde estamos por força das cascatas, portanto a cascata, os resíduos que eram transportados pelas águas ao caírem desta altura de cerca de 15 metros, originava espuma de tal ordem que ali onde, onde nasceu a Clapa, a espuma chegava ao primeiro andar das habitações. Portanto, isto nos anos 60, 70. Portanto, eu ainda me lembro, eu fui um dos fundadores dos Bombeiros de Pernas, ainda me lembro das primeiras ações que os bombeiros tiveram, não foi apagar fogos, foi sim diluir a espuma que existia aqui na zona baixa de Pernas para que as pessoas pudessem sair de casa. Houve situações em que as pessoas às 6 da manhã ou 7 da manhã queriam sair para os seus empregos e tinham uma parede de espuma à frente da casa. Portanto, isto felizmente hoje não existe, está ultrapassado, em grande parte, diga-se, não na totalidade. Foi construída uma grande hectare em Alcanena, para onde as empresas são obrigadas a canalizar todos os seus resíduos industriais, mas mesmo assim, em tempo de cheia, quando o rio leva um caudal muito acentuado, há sempre uma ou outra descarga ilegal e que vem, de facto, causar graves problemas no nosso rio. Também existem algumas pecuárias a montante aqui da zona, que já nos causaram muitos problemas. Felizmente hoje está muito melhor, mas temos de continuar a lutar
pela despoluição total do nosso rio Alviela. Portanto, por força de tudo isto, tivemos muitos anos de costas voltadas para o rio. O que se pretende agora? Recuperar as margens do Alviela, criar um trilho ao longo das margens para que as pessoas, o cidadão possa fazer caminhadas ao longo do rio e possa funcionar também como, não direi fiscal, mas como um cidadão atento a alguma descarga, algum canal de descarga que existe de alguma indústria ou de algum particular, por forma a todos nós lutarmos para um melhor Alviela. Queremos que as novas gerações regressem ao rio que foi a vivência dos seus avós, já não digo os seus pais, porque muitos já não conseguiram usufruir deste espaço com a naturalidade que ele tinha. Portanto, aqui, como Presidente de Junta da Freguesia de Pernes, a minha mensagem vai: tudo faremos e estamos envolvidos na reabilitação do Alviela, em criar condições para que o cidadão comum vá usufruir destes espaços magníficos que ainda temos em Pernes, e para as novas gerações lembrar-lhes que a natureza é fundamental para a sobrevivência humana e que o rio Alviela, pelas características que tem e pelo passado que teve, na importância económica, social, recreativa que teve, na envolvência dos seus antepassados, é o local ideal para continuarem uma luta por um bem-estar melhor, por um melhor ambiente e poderem, portanto, ter no fundo um futuro melhor. Portanto, é esse o meu apelo, desejar que de facto consigamos trazer aqui a juventude. Nós temos tido um projeto que é o ATL e esse projeto da ATL para as crianças está integrado nele. Todas as semanas têm que vir ao Alviela, fazer sentir essas crianças que o Alviela é nosso, o Alviela tem que ser uma luta de todos, o Alviela é o local ideal para nós podermos ter um bem-estar no futuro.